do Sul, o estado mais meridional, é também o mais tradicional do país. Aqui, os costumes vão da personalidade, marcada pela honestidade e coragem do povo gaúcho. Apesar das extensas e contínuas praias, rios e dunas, com mais de 10 metros de altura, aqui também acontece o inverno mais frio do país. Responsáveis ainda pelas melhores vinícolas do Brasil, o Rio Grande do Sul tem a maior concentração de produção de vinho do país. Com tantos atrativos, também temos a dança. As típicas gaúchas são marcadas pela influência das culturas espanhola, portuguesa e francesa, carregadas do verdadeiro campesino do Rio Grande do Sul. A Ânima Companhia de Dança foi criada em 1991 e desde então o trabalho do grupo tem sido uma das maiores referências ao se falar de dança contemporânea no estado do Rio Grande do Sul. Influenciados pela dança moderna e a dança pós-moderna norte-americana, o grupo realiza criações inéditas e remontagem de coreografias. Nas criações de obras inéditas, os bailarinos são incentivados a compor frases de movimentos baseados no tema que se refere à coreografia. Como destaca Eva Schul, o papel do coreógrafo é semelhante ao de um maestro que organiza a apresentação. Comecei estudando balé, me formei bailarina clássica, fui para Nova York, dancei com Balanchine durante um ano, até descobrir que não me interessava nem um pouco aquilo que eu estava fazendo. Não condizia com o que eu pensava do mundo e da vida. Então eu desisti, voltei para o Brasil. Aí, em 63, eu tinha ido para o primeiro congresso de dança do Brasil e foi onde eu conheci pela primeira vez a dança moderna, na época, que eram todas estrangeiras, Janka Ruska, René Gumiel, gente que vinha trazer isso para o Brasil. Então eu conheci e quando eu resolvi voltar a dançar, eu queria dançar dança moderna. Em 75, eu fui para Nova York e fiquei 10 anos lá estudando com a Rania Holm, que foi a minha grande mestra. A Rania era discípula da Mary Wigman e foi mandada por Wigman para os Estados Unidos para difundir a técnica dela. E eu estudei com essa mulher 7 dos 10 anos com ela especificamente e os 10 anos fazendo tudo que eu podia em Nova York e vivenciando os anos 70 em Nova York, que era o auge. Daí eu vim para Porto Alegre de muda. Daí, resolvi começar, então, a dar aula em Porto Alegre. Criei a Ânima Companhia de Dança. Desses bailarinos dos 20 anos do Ânima, surgiram 15 companhias que fazem parte desse coletivo. Os outros todos saem de dentro da companhia e vão formando suas próprias companhias e continuam dançando de vez em quando comigo, dançando com suas próprias companhias. Eu me considero, acima de tudo, acho que a minha carreira toda é de professor. Toda a formação que eu faço é não só de bailarinos, mas de criadores. Eu acho que uma coisa é intrínseca com a outra. Isso é uma das coisas que eu aprendi com a Rania. Trabalhar com a Eva é muito bom, ela dá muita liberdade nessa parte de criação, assim, a gente é muito livre. Para ela, todo mundo pode dançar. Se tiver que ser gordo, com 200 quilos, ela vai aceitar e vai inserir dentro do trabalho, ela não tem preconceito algum. Ela é uma transformadora de corpos. E a gente busca bastante isso, a gente usa contato, improvisação, a gente usa coisas que são plasticamente bonitas, mas elas sempre estão, a gente sempre está buscando o tirar o virtuosismo da coisa. A nossa busca de comunicação é mais sensível, mais buscar um corpo mais sincero, até com as suas próprias limitações. É um estilo de dança extremamente lógico. Ele tem conceitos muito claros de espaço, tempo, forma, ritmo e movimento. A gente não faz nada sem saber por quê. Não é nada aleatório. É sempre em cima de um tema, por mais abstrato que seja,
ele pode deixar de ser abstrato depois, esteticamente, mas ele inicia pensando em qualidades de movimento, em espaço, em tempo. Dança é uma arte espaço-temporal e em cima disso é que é construído esse trabalho. Com a minha dança como coreógrafa, também eu fui mudando muito perspectiva, porque me interessava muito mais um diálogo direto com o espectador. E eu comecei a usar mais improvisação de contato, mais artes orientais, e aí foi me interessando mais essa questão de esse diálogo ser muito realista, ser muito verdadeiro. E quanto mais realista o meu diálogo ficava, mais me interessava que ele fosse mais intimista. E eu fui abandonando o palco italiano e todas as questões mágicas, e hoje eu faço uma dança que é aqui nesse chão, num diálogo direto, em que deixa de ser um monólogo para ser realmente um diálogo, uma conversa com o meu espectador. A pessoa que está compartilhando o espectador, ele faz parte do espetáculo. A gente está sempre buscando na gente situações. E a gente trabalha com todos os trabalhos da Eva com relações humanas. Mas eu comecei com o Cat. Meu primeiro trabalho é bem especial e a gente ficou com ele em temporada uns 2 anos. E tem o Tão Longe, Tão Perto, que é o trabalho que eu faço com a Renata, que também a gente vem trabalhando ele desde 2008. E ele vem se transformando, é um trabalho que a cada ano a gente mexe nele e transforma, e isso é muito bacana. Talvez isso que eu procure trabalhar numa obra, talvez a vida toda, e vai mudando. A gente já tem novas ideias para esse ano e é um trabalho bem especial. Como é para você trabalhar com atores e bailarinos? Como coreógrafa, quando eu trabalho com atores, eu procuro fazer eles entenderem que o movimento deles pode ser dança desde que eles compreendam o que eles estão fazendo. Principalmente essa questão de um corpo que se expressa, um corpo que tem discurso, um corpo que não é morto ou construído de uma forma de fora para dentro. É um corpo que tem consciência de si próprio e da sua linguagem. E é isso que eu procuro com qualquer pessoa. Acho que quando eu estou em cena, eu me sinto... É um momento onde eu me sinto mais em casa. Onde eu me sinto mais à vontade, mais eu mesma, mais sem máscara. Eu acho que é essa sensação de pertencimento, de me sentir fazendo parte e sendo eu acho que é o que não me deixa parar. O que me inspira é o trabalho da Eva. A Eva é uma pessoa inspiradora, que é gostoso de estar trabalhando com ela, que tem sempre ideias novas. O que me inspira em Porto Alegre é Eva. Existe uma grande diferença entre um mestre e um professor. Eu acho que nós temos uma mestre frente a gente. Muito obrigada. O corpo diz o que as palavras não querem dizer. Disse Martha Graham no início do século XX, ao revolucionar a história da dança moderna. Se dançar é uma forma de se comunicar, dancemos todos, e assim fazemos da dança a nossa língua universal. O meu território, o meu corpo é o meu território principal, então acredito nessa fluidez e nessa dinâmica de estar aqui, de estar em outros lugares. Que a gente não se separa de Porto Alegre, mas a gente aqui, assim como artista, sente essa necessidade de sair daqui, de ir para fora, de ir para outros países, para se reciclar, porque é uma cidade que é culturalmente muito forte, né, dentro do panorama brasileiro, mas ainda tem muitas carências. E essas carências fazem com que a gente também sinta essa necessidade um pouco de se abrir para o mundo, nos permitindo borrar as fronteiras para a criação, né? Como é que tu traz essas outras fronteiras que tu ultrapassou para dentro de Porto Alegre, para dentro da tua criação e para dentro do nosso território corpo, que é tão móvel, né?
O coletivo de artistas de dança da Sala 209 surgiu através da iniciativa de Eduardo Severino, ao perceber a necessidade de troca entre os artistas de dança de Porto Alegre. Promovendo a integração entre artistas, a sala localizada na usina do gasômetro foi ganhando interessados permanentes e comprometidos com seus projetos e criações. Hoje, a Sala 209 tem uma vasta rotina de oficinas, aulas, ensaios e apresentações. O espaço multiuso se tornou referência entre os artistas gaúchos e provou a força e importância que tem a união e troca de ideias e criações entre artistas. Comecei a dançar com 25 anos, convidado por um amigo a conhecer uma companhia que estava precisando de homens aqui em Porto Alegre. E aí eu fui e aí não conseguiram me deixar sair mais de lá. Existia uma necessidade de espaço, uma falta de espaço na cidade e uma necessidade também de discussão, de olhar no olho e falar sobre o teu trabalho, tu falar sobre o meu trabalho, ou simplesmente dividir palco, né, de fazer parcerias artísticas. Aí veio a ideia mesmo do coletivo, né? Eduardo, eu sei que aqui tem 15 companhias funcionando e interagindo, né? Eu sei que tem bailarino de uma que dança na outra, às vezes um trabalha, dança numa e no outro é coreógrafo, é assistente, ou ajuda a produzir ou a divulgar. Como é que é isso? Eu acho que a gente acabou aprendendo com todo esse processo, 18 anos do Usina das Artes, a gente aprendeu a trabalhar em colaboração. Nessa nossa última produção, cada um ajudou dirigindo o outro, sabe? Então a gente trabalha muito dirigindo assim. Artisticamente? Artisticamente. A gente tinha um diretor, que é um artista plástico daqui, um cenógrafo, o Elcio Rossini, que já tem colaborado com nós. E o Luciano na verdade, meu companheiro, parceiro da companhia. Na real, o núcleo artístico da minha companhia, eu e o Luciano. E para cada produção nova produção que a gente venha fazer, a gente convida outros artistas. Dentro desse espaço de dança, do coletivo de dança, a palavra colaboração é muito importante, é essencial para existência e sobrevivência. E é uma bela palavra. O que te interessa em dança? Qual o seu ponto de concentração? Por exemplo, isso que você está levando para Salvador. Esse trabalho que a gente está levando para Salvador, ele é composto por 2 espetáculos, né? O Bunda Flor, Bunda Amor, que fala sobre a bunda, e o Tempo Chipé, que Delícia, que tem uma abordagem sobre sexualidade e gênero. Esses 2 trabalhos compõem um mesmo projeto, que é a Circulação em 2 Atos, que ganhou o prêmio Funarte Petrobras, Klaus Viana, de dança, 2012, para a circulação. Quase todos os trabalhos que a gente faz, a gente tem um financiamento, ou seja municipal, ou seja clausiana, né? E a gente está circulando por quase todo o Brasil, assim, né? Então a gente tem Salvador, a gente tem que fazer Belo Horizonte ainda, Pelotas aqui no sul, a gente já fez o Rio Branco, no Acre. São 9 cidades e 5 estados. Quantos espetáculos em cada cidade? São em torno de 2 apresentações em cada cidade. Cada um faz um monte de outras coisas. E aí a gente está fazendo bem tranquilo, assim, né? Então a gente fecha uma cidade, vai e volta, fecha outra cidade, vai e volta. A gente não está fazendo uma turnê, assim, corrida. Então, eu tenho certeza que esse espaço tem um potencial, ele é muito... Ele respira, não é só que ele é lindo, interessante. Quando eu entrei aqui, eu senti uma respiração de potência, de criatividade, de questionamento, de que o que a gente denomina cultura, né? Quer estar processando, quer estar misturando, quer estar estudando, quer estar criando, quer estar apresentando. O coletivo, ele é uma reunião de vários artistas de dança que estão, digamos assim, concentrando e organizando as atividades, pensando mais nisso, com mais disponibilidade, mas são muitos outros artistas. Tem uma população flutuante, artistas que vêm de fora, tem parcerias com o Uruguai, parcerias com o Chile, já recebemos professores da França, bailarinos brasileiros que moram no exterior. Então é um espaço muito democrático, que trabalha com
um trabalho específico, assim, dança contemporânea, um trabalho contemporâneo em dança, performance, então tem também um mandato, tem um delineamento também, né? Enfim, tem uma questão ideológica e artística também que sustenta a ideia do coletivo. O coletivo de artistas da Sala 209, ele funciona em colaboração com artistas que têm sua própria linguagem, né? Cada um dos artistas tem seu espetáculo, tem sua trajetória de dança, né? Quando a gente está montando algum trabalho, a gente sempre pede para que algum artista do coletivo dê uma olhada de fora e nos dê um feedback como é que ele vê o nosso trabalho, o que ele acha que poderia melhorar. Então, a gente funciona como coletivo mais nesse sentido, assim, em colaboração, nessa função artística e também na questão política, na questão de formar uma união mais abrangedora, assim, do nosso pensamento, né, do coletivo, com uma força forte e com atitude política, né. Então, quando ele me chama, ele já tem uma ideia, uma concepção do que ele vai trabalhar. Geralmente as músicas já estão mais ou menos definidas, o Luciano que faz a pesquisa musical, e a gente trabalha a partir de improvisações, a partir de criações coletivas, de algumas ideias de movimento, e geralmente tem uma ideia inicial, uma certa partitura de movimento que a gente vai modificando, vai abandonando, e o espetáculo tem bastante espaço para improvisação em cena, que é uma característica do Eduardo, porque muitos coreógrafos trabalham com improvisação e constroem e solidificam uma sequência e levam para a cena o resultado da improvisação, mas já bastante construído. E o trabalho do Edu, como a gente chama, o nosso trabalho, ele tem esse espaço para improvisação em cena. Então, um espetáculo, ele é sempre diferente do outro, tem um timing diferente. É muito bacana trabalhar com isso e nos deixa sempre num estado de alerta, tem uma relação com a plateia que é importante. Então, é muito rico para uma bailarina, no meu caso, já com uma certa trajetória, poder trabalhar dessa maneira. Porque o Tempo de Pego que ele delícia, nós estreamos ele em 2011, então nós fizemos uma pré-estreia para convidados, né? A gente fez essa pré-estreia justamente para a gente receber um feedback, para dar um palpite, assim, do que eles achavam que poderia melhorar, o que estava demais, o que não estava demais, o que poderia ser mais forte, o que poderia ser mais intenso, assim. E o Bunda Flor, Bunda Amor também, ele começou em 2008, começou com 6 bailarinos, daí foi passando por um processo, foi encurtando, assim, para o trabalho ficar mais consistente, né? São dois trabalhos diferentes, mas que dialogam entre si, tratam de questões de gênero, sexualidade, a bunda, né? Alguns tabus, digamos, da cultura e da sociedade brasileira, brincam com questões relativas à brasilidade, não só no movimento, mas também na música, na concepção, né? E eles se renovam muito. A gente trabalha com o corpo, né? A sensualidade, ela vem a partir da nossa sensação. E ela também vem em função da nossa linguagem, né? Da nossa linguagem coreográfica, do pensamento do coreógrafo, né? Que tem a questão de gênero e sexualidade. Então, a gente trabalha a sexualidade não numa vulgarização. A sensualidade nesses trabalhos, elas estão bem nessa coisa do recorte coreográfico e da temática do espetáculo, né? Mas eu acho que a questão que as pessoas identificam como teatro, de ter uma abertura durante o próprio espetáculo, um diálogo entre os bailarinos, um diálogo com a plateia, mas isso é uma coisa da dança contemporânea também. Então a gente não faz nenhum trabalho específico de teatro, mas eu acho que talvez ele adquira um pouco isso a partir dessa visão que a gente tem da própria dança e da própria cena. Os nossos textos têm um certo nonsense, são um pouco absurdos, eles não contam uma história, a gente brinca com a voz também, mas sempre nessa ideia de compor a cena, e tem uma certa ludicidade, é muito interessante, e a gente entende a voz também como corpo, nesse sentido também, a voz é também uma outra maneira de dançar. No Bunda Flor tem um sambão, e a gente não faz questão de não dançar bem o sambão, então tem um pouco, brinca com esse certo estereótipo que o gaúcho tem a cintura dura, que não sabe, então acho que tem coisas sutis, assim, que foi interessante quando a gente dançou no Rio Branco, no Acre, a gente usa coletinhos de pelo, e as pessoas, assim, botaram muitos sentidos naquilo, achavam que era para ser animal, mas não, nós temos inverno, então usar uma coisa de lã, não é uma coisa estranha para nós, mas no norte do país era muito estranho, assim, adquiriu todo um outro sentido, isso é muito interessante também.
Eu tenho muito prazer de estar no palco e eu procuro viver aquele momento aqui e agora, né? É aquela sensação de prazer e de mostrar pro público que eu tô sentindo, né? Tem que ter um retorno do público para eu conseguir me motivar também. Tem que ter esse retorno, esse bate e volta, assim, nessa coisa. Então, por isso que eu acho muito importante a gente olhar para as pessoas, pra gente poder ter esse retorno e poder nos imbuir dessa energia que vem do público para nos alimentar também, né? Ted Shawn, um dos homens pioneiros da dança moderna americana, disse uma vez: a dança é uma forma de vida que conduzirá a humanidade a um crescimento permanente e a uma maior dimensão de nossa existência. Não importa qual é seu estilo de dança, se é uma dança antiga, clássica ou moderna. Há sempre novas maneiras de dançar e redescobrir a dança. Seja ela compartilhada ou só sua, o importante é dançar. Até a próxima!